Vamos abrir em Ezequiel, capítulo de número 47. Eu vou falar desse capítulo encerrando, mas eu quero fazer um apanhado rápido. E uma frase que nós ouvimos bastante da judia, da dona Estela, que marcou muito o meu coração. Ela não é uma judia messiânica ainda, mas ela dizia o tempo todo que visitar Israel é apalpar os textos bíblicos literalmente. Quando eu estive em Israel alguns anos atrás, não existiam esses poços que surgiram naturalmente de água doce próximo ao Mar Vermelho. Essa é uma palavra profética, como foi dito, não existiam peixes ainda, não tem peixe ainda, porque é impossível, o Mar Morto não tem vida, né? Só tem sal, e a gente teve que tomar banho rapidamente, 5 minutos, porque queimava. Mas há uma profecia desse texto que eu quero finalizar, porque o Mar Morto está na terra de Israel. A terra de Israel está separada entre o Mar Morto, o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, que é aquele mar ali que corta, banha ali a Itália, a Grécia, ele vai ao sul da Europa, ele vai ter peixe. Mas a profecia diz que haverá peixe no mar que é morto, que não vai ser mais morto, porque vai ter vida. E é impossível peixe aparecer no Mar Morto, porque não tem vida. Mas há uma profecia de Ezequiel. E a judia dizia, eu nunca pensei de encontrar essas águas doces em Israel, no Mar Morto. Só faltam os peixes. Mas não quero ficar nesse texto apenas. Eu quero mostrar que o mar da vida, o rio da vida, já chegou até nós. E aonde esse rio chegar, haverá cura e peixe. E se você não sabe, o peixe é um símbolo do cristianismo. A multiplicação dos peixes. Vamos falar sobre isso, vamos abrir em Ezequiel 47, rapidamente, versículo 6. E me disse, 47:6, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aleluia. Pai querido, fala conosco nesta manhã. Obrigado pelo privilégio desta caravana ter cumprido essa missão. Aprendemos muito, fomos edificados, aprendemos a viver em comunhão ali naquela viagem, nesses 15 dias, e estamos com muitas saudades. Mas nós queremos voltar para a nossa realidade e permitir que estas águas que estão aqui dentro do nosso coração, os rios de águas vivas que Jesus falou à mulher samaritana, por onde esse rio passar, o que está morto, seja vivificado pelo poder das tuas águas purificadoras. Fala ao nosso coração, edifica a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu vou finalizar com esse texto, mas eu quero dizer algumas coisas. Eu postei muitas fotos, muitas imagens e até vídeos para que todos que não foram pudessem acompanhar. Um dos lugares que nós fomos foi o Museu do Holocausto. Um dos museus mais importantes que eu acho que vale a pena visitar. O nosso guia do Brasil, o Rodrigo, não se sentiu bem à vontade de entrar, por ser um ambiente pesado. Nós tivemos um ex-presidente que teve a audácia de dizer que o Holocausto não existiu. Um absurdo. Mas olhar para o Holocausto no século XX, em 1939 a 45, quando terminou a Segunda Guerra Mundial,
os nazistas decidiram fazer um fechamento com o povo judeu. Imagine você que a igreja, a cristandade, começou no ano 70 depois de Cristo. Até o ano de 1947 não existia o Estado de Israel. Esse período do ano 70, quando o general Tito, imperador romano, destruiu Jerusalém e criou a diáspora, os judeus foram exilados da terra e nunca mais voltaram a ter posse e domínio da terra Eretz Israel, terra física de Israel. Os teólogos da cristandade olharam para as profecias de Ezequiel. Quem conhece as Escrituras sabem que é um mistério entender as profecias de Ezequiel, principalmente a partir do capítulo 36. Do capítulo 36 de Ezequiel ao 48. Depois vocês leem em casa que o último versículo de Ezequiel 48 diz assim: e o Senhor estará ali. E esse lugar se chamará Yahvé Chamá. Deus está presente. Presente aonde? Em Jerusalém. É esse o lugar que ele virá. Mas quando nós estivemos agora, e como a Rita nos falava, nós apalpamos as profecias como a guia, Dona Estela falava-nos, eu queria saber se eu e você tivéssemos vivido no século XV, no século XIV, no século XVII, no século XVIII, no século XI depois de Cristo. Nenhum de nós teria condições de dizer o que seria a profecia de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Esta profecia se cumpriu no Holocausto. No Ezequiel, capítulo 36, no 37, volte comigo ao texto, leiam o título da profecia: a visão de um vale de ossos secos. Essa visão, nunca os judeus e os cristãos entenderam que profecia era essa. Inclusive, a igreja, na pessoa de alguns líderes da igreja, da cristandade da Idade Média, disseram que o vale de ossos secos era a cristandade morta, fria. A igreja apóstata, desviada, mas impossível, porque a igreja não é um vale de ossos secos, a igreja é um conjunto de pedras vivas. 1 de Pedro 2,9, não se diz que nós somos vale de ossos secos, nós somos pedras vivas. Mas eu quero que os irmãos mergulhem na história e pensem, como olhar essa profecia até o século XX e entender hermeneuticamente a que se refere o profeta. Portanto, você vai ler comigo, versículo 1 do 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E veja que Deus vai começar em algumas fases. Ele diz que vai trazer vida a Israel. Porque não existia Estado de Israel até 1948. Inclusive, na teologia, se chamava a teologia da substituição, que a igreja substitui Israel. Se a igreja substitui Israel, a igreja é o vale de ossos secos. Mas isso não é verdade. Outro problema, Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo, que é a igreja. E a igreja é o conjunto de gentios e judeus convertidos. Entretanto, Deus jurou a Abraão, Isaque e a Jacó que ele tem uma aliança com aquela terra. E prometeu que um dia a família de Abraão,
a descendência de Abraão, o seu povo, de onde a revelação veio, até chegar o Evangelho, essa nação seria restaurada nos últimos dias. E aí Ezequiel traz 3 fases. Primeiro, verso 6. Eu porei tendões sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. Então vamos pegar aqui as 3 fases. Eu farei crescer carne. Depois estenderei o quê? Vamos. Pele. E a terceira e última fase. E eu porei o espírito em vós e vós vivereis. E diz o versículo em diante, os próximos, que essa sequência vai acontecer. Verso 7, osso após osso se juntou. Sabe o que é isso? Os judeus voltaram para Israel. Os ossos dos sobreviventes, dos judeus que sobreviveram, voltaram. Bem, eles voltaram, mas não se converteram ainda a Cristo. Veja agora no próximo versículo, verso 8. E havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Eu estou falando para a igreja hoje de manhã, e eu entendo que todos que estão aqui já receberam o Espírito de Cristo que nos fez nascer de novo. Posso ouvir um amém? Mas esse Espírito ainda não foi derramado sobre toda a casa de Israel. Nós tivemos em Jerusalém, nós pudemos ver quanta religiosidade. Judeus ortodoxos, estivemos no túmulo de Davi, onde ficou muito notório, eles cantando os salmos de Davi, mais apegados a Davi e ao túmulo do que ao Deus de Davi. Então a religiosidade é muito forte. E Deus restaurou em 48 o Estado de Israel. Em 67, o domínio da cidade de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias e as fronteiras da terra de Israel. Mas está faltando uma fase importantíssima. Eu porei o meu espírito dentro de vós. Porei o meu espírito dentro de vós. E veja que o texto vai dizer no versículo de número 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, porque foram dizimados 6 milhões de judeus. E é interessante que depois de 70 anos do Holocausto, a população de judeus na terra de Israel é um total de 6 milhões e 300 mil. E foi quase esse número, 6 milhões, que foram dizimados no Holocausto, mediado por Adolf Hitler. Agora acompanhe no verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Veja no verso 11 que os ossos disseram, vamos ler, no holocausto, os nossos ossos se secaram, leiam, e pereceu a nossa esperança. Ah, como nós ouvimos e lemos relatos de famílias judias que perderam a esperança. Se você não assistiu ao filme O Pianista, assista. Imagine uma batata inglesa ser dividida por 8 pessoas para comerem em uma única família uma batata. Muitos judeus se suicidaram. Perderam a esperança de que um dia a terra de Israel, o seu povo voltar como nação, aconteceria. Versículo 12 diz, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e veja a promessa, irmãos, eu vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Mas agora vem o melhor. Agora é outra profecia que diz respeito a mim, igreja, você e eu, e a Israel. Como eu disse, Deus não tem 2 povos. Deus só tem um povo. Agora acompanhe a profecia.
Versículo 15, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, 2 pontos, a igreja lerá comigo, para quem? Para Judá e para os filhos de Israel. Veja, quantas tribos tinha Israel? 12. Acompanhe o raciocínio, esse texto é complexo. De todas as tribos, qual foi a única tribo que sobreviveu? Judá. Tem até cantor de pagode que chama Judia de mim. Porque só sobrou até a tribo de Judá, de Judiá, Judá. Mas a tribo de Judá foi a única que voltou do cativeiro da Babilônia. As demais tribos que foram para a Síria, destruídas e espalhadas pelas nações, pela Síria, no ano 722 a.C., nunca mais voltaram. Portanto, a única que voltou foi Judá. Aí ele diz o seguinte, acompanhe. Vou pegar aqui um microfone. Pega essa vara e diga que essa vara é Judá. É para Judá e os filhos de Israel. Agora vamos acompanhar o versículo. E depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele. Leia em voz alta. Para quem? Então está aqui a outra vara, José. Eu pergunto, quem é José? Filho de Jacó. Para onde foi José? Para o Egito. Com quem José se casou? Com uma egípcia. Opa! José no Egito casando-se com uma egípcia. Com quem Cristo vai casar? Nós cantamos hoje no louvor. A tua noiva clama, vem. Mas quem é a noiva? A igreja. Mas quem é a igreja? Tirada dos gentios. Mas com quem o Messias vai se casar? Com a igreja. Mas quem é a igreja? Um povo formado dos gentios. Com quem José se casou? Uma gentia. Quais são os nomes dos filhos de José? Efraim e Manassés. Preste bem atenção agora o que ele vai dizer. As duas varas, digam comigo, Judá. E qual é a outra vara? José. Só que ele vai dizer o seguinte, José, ele vai chamar agora de Efraim. Acompanhe. Para José, pedaço de madeira de quem? Efraim. No livro de Oséias, nada mais é que Israel. Efraim é filho de José. Mas Efraim vai ser sinônimo. Preste atenção no raciocínio, para não dar nó na cabeça. Efraim vai ser sinônimo das 10 tribos do reino do norte de Israel, que foram espalhadas entre as nações, que nunca mais voltaram. E Deus está dizendo algo tremendo. Eu vou pegar José, Efraim, as 10 tribos espalhadas, vou juntar com Judá, e das 2 varas eu vou fazer uma vara só. E quando as 2 estiverem juntas, Davi reinará eternamente. Mas Davi já morreu. Ele não está falando de Davi. Ele está falando de Jesus, que é filho de Davi. E Davi nasceu em Belém, e Jesus nasceu em Belém, e é esse Messias que um dia virá, juntará as 2 varas, o Israel físico com a igreja, porque ele não tem 2 povos, e fará de ambos os povos um só. Diz o texto, no verso de número 18, não nos revelarás o que significam estas coisas, porque nem Ezequiel entendeu. Versículo 19, tu lhe dirás, assim diz o Senhor, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras. Então ele está falando das 10 tribos. E o ajuntarei ao pedaço de Judá. Inclusive, nós tivemos uma foto lá no Jardim das Oliveiras, porque nem eu me dava conta disso. Eu sou Oliveira, minha esposa é Oliveira, pelo meu nome, mas a Marisa é Oliveira. O casal de BH que foi conosco é Oliveira. Quem foi mais que é Oliveira? O Rodrigo, que é Oliveira. A Fernanda, mas tinha outras pessoas também da tribo, da família Oliveira. E eu falei, meu Deus, quanto Oliveira. E esses Oliveiras e essas famílias que têm nomes de árvores,
e de animais vieram de onde? Dos judeus que estavam em Portugal e na Espanha, e que a rainha da Espanha exigiu a Cristóvão Colombo que tirasse a escória dessas famílias da terra de Portugal e da Espanha. E a história vai mostrar que esses judeus mudaram seus nomes para serem recebidos nos portos do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos, que hoje são os Estados Unidos da América, e eles foram batizados de cristãos novos. E mudaram os nomes para nomes de plantas, nomes de animais, e se espalharam entre as nações da terra. Isso não significa dizer que nós somos judeus, porque para judeu só é judeu se a mãe for judia. Mas eles se misturaram entre as nações. Inclusive Oséias falou de Efraim dizendo assim: Efraim se misturou entre as nações. E o profeta está dizendo agora que ele vai juntar a tribo de Judá, a vara, com a vara de Efraim. E as duas varas vão formar um povo, que somos nós, a igreja. E aí diz o texto, no versículo 19, vamos ler? E o ajuntarei ao pedaço de Judá, farei deles um só pedaço, leiam, e se tornarão apenas, eu queria ouvir da igreja, na minha mão. Mas agora vem a profecia de Jesus e de Davi, verso 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, mas Davi já morreu. E todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Versículo 25, a última frase. Vamos ler o 25 todo. Habitarão na terra em que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, ela e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, em voz alta. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. O que você vai ler comigo agora é uma das últimas partes do livro do Apocalipse. Quero ver quem vai dizer um amém para entender. Farei com eles aliança de paz. Será uma aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sabe como é que diz Apocalipse? Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. A morada de Deus. Com quem Deus virá morar? Vamos lembrar das duas varas? Judá e Efraim. Aleluia. Bem, esta profecia está já se cumprindo. Mas o capítulo 30 e o capítulo 40, vamos lá para chegar ao capítulo 47, são profecias que eu peço que você procure o pastor Felipe para explicar. Porque são profecias que nós olhamos assim, e como nós vimos lá no Monte do Templo, não sei se os irmãos que estão aqui lembram, daquele candelabro de ouro puro que os judeus já prepararam para o terceiro templo. Ele já tem tudo preparado para o terceiro templo. O que Ezequiel vai falar é de um terceiro templo. E é por causa desse capítulo que eles acham que haverá um terceiro templo físico. Pode ser que sim, pode ser que não. E talvez Ezequiel está se referindo do 40 ao 48. Que o templo citado aqui é a nova Jerusalém que vai descer e ser a morada de Deus com os homens. Sabe por quê? Acompanhe o raciocínio. Quem lembra quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo no capítulo 25 de Êxodo? É interessante que o tabernáculo que Moisés fez, que Salomão ampliou com a mesma planta e levou para o templo de Salomão, está escrito em Êxodo, capítulo 25, verso 8. Deus é arquiteto. O autor de Hebreus diz no capítulo 10 que Deus é arquiteto. Os maçons insistem em dizer que Deus que existe o grande arquiteto do universo, mas o verdadeiro arquiteto é Deus. Preste atenção que eu vou ler agora. Ele diz assim: Moisés, faça tudo conforme te foi mostrado no monte. Então tudo leva a crer que o que Moisés fez do tabernáculo,
que Salomão ampliou e trouxe para o templo de Salomão em Jerusalém, a planta original e o modelo original está na morada de Deus. E parece-nos que Ezequiel 40 ao 48 nada mais é do trono de Deus na terra, onde aquele templo que estava em Jerusalém nos dias de Salomão assumirá aqui proporções maiores e vai trazer uma aplicação até espiritual para nós, igreja. Por que eu estou falando isso? Dá uma lida no título do capítulo 40. Dê uma lida comigo. A visão. É por isso que alguns acreditam que vão construir o templo. Eu me lembro agora, a gente chegou ali nesse local que a Fernanda Brum aqui passou o vídeo, a gente teve essa visão linda, e eu parei ali com a irmã Rita, a gente estava escutando um pastor contando como é que vai acontecer a vinda de Jesus. E ele dizendo, eles vão construir o terceiro templo, mas é complicado dizer que haverá um terceiro templo. Não há uma profecia no Novo Testamento de que haverá um terceiro templo. Mas aqui é que está o problema. Parece-nos que o que está em Ezequiel 40 a 48 são uma narrativa de uma linguagem do templo, mas esse templo é o próprio Deus que vai fazer morada com os homens na terra. Por exemplo, vamos lá para o capítulo de número 47. Veja o 43, por exemplo. Dá uma olhada no 43. Qual é o título? A glória do Senhor enche o templo. A presença de Deus. Capítulo 44, as reformas do ministério do santuário. O 45, ele vai falar também dos levitas, dos sacerdotes. No 46, as festas judaicas que eles celebram. Mas quando nós chegamos no 47, ele diz, verso 1, vamos ler. E depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior. Saiu aquele homem, verso 3, para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Versículo 6, onde nós paramos. Versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse, estas águas que saem para a região oriental e descem para a campina, foi o que nós vimos lá, nós apalpamos esses poços. Você imagina aqui, esse tapete aqui verde, esse piso, e logo aqui do meu lado, os poços de água. E a gente pôde contemplar várias plantações ali do lado, porque onde tem água doce vai ter vida. Aqui não tem vida. E de repente, o texto diz que essas águas entram no Mar Morto e estas águas do Mar Morto vão ficar saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Haverá muitíssimo peixe. Peixe em grego é uma palavrinha que nós pronunciamos ictus. Era o símbolo do cristianismo primitivo. Devido à multiplicação dos peixes e porque a expressão peixe em grego traz as iniciais das letras Iesus, Christus, me corrija agora as palavras, Iesus Christus, Theo, Deus, né? Ios, único, e Filho, Salvador. Né? Então, era uma forma das iniciais lembrar e referendar quem era Cristo. Nas iniciais das letras de peixe, da palavra peixe em grego. E aí, quando você olha para essa profecia, diz assim, haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas doces, tornarão saudáveis as do mar.
e tudo viverá por onde quer que passe este rio. E diz o texto no verso 12 que junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto. Meus irmãos, isso é Apocalipse 21. Isso é Apocalipse 22, as árvores que vão dar frutos. E diz o texto, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, e nos seus meses produzirão novos frutos. Vamos ler agora. Porque as suas águas que saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Quem já leu o Apocalipse vai lembrar que até as folhas das árvores da Nova Jerusalém servirão de cura para as nações. Mas eu quero fechar o raciocínio aqui. Nós estivemos no tanque de Betesda. Nós estivemos no lugar onde a mulher samaritana conversou com Jesus. E ali Jesus disse àquela mulher que dentro dela, ele formaria nela um poço que vai jorrar água para a vida eterna. Eu quero dizer nesta manhã que nós estivemos lá no Mar Morto. Mas o Mar Morto é este mundo perdido. O Mar Morto é uma figura de uma vida sem vida. Uma vida biologia, sem a vida zoe, que é a vida de Deus. Zoe e bio. Eu posso ter bio, mas não ter zoe. Mas a Bíblia diz que dentro de nós vai formar um poço que vai jorrar água para a vida eterna. O texto de Ezequiel está nos dizendo que essas águas vivas que estão em nós, por onde elas passarem, as águas mortas serão transformadas em águas purificadoras e vivas. Porque essas águas que estão aqui serão purificadoras, porque por causa de Cristo. E por onde este rio passar, haverá vida. Nós oramos pela igreja, lá no Muro das Lamentações, sem nenhum misticismo, porque o Deus que está lá é o Deus que está aqui. Não existe mais lugar onde Deus está presente em um lugar físico. Mas eu orei pela igreja. Orei pelos irmãos, pelos pastores, pelas famílias, pelas necessidades de muitos irmãos aqui. Fiquei um tempo em oração ali presente. Mas eu quero dizer que nós que voltamos da caravana, não somos mais espirituais ou melhores porque estivemos lá. Eu quero dizer que dentro de você e de mim, há um poço de águas vivas. E essas águas vivas purificadoras, por onde passar, haverá muitíssimo peixe. Deus quer curar a sua vida. Deus quer curar o seu coração. Deus quer purificar a sua vida. E por onde você passar, o mar morto que você encontrar, as águas que estão em você, passarão por este mar morto, purificarão aquelas águas e trará uma grande multiplicação de peixes. É esta certeza que nós temos. Mas um dia, o que acontece com Israel físico, que nós estamos vendo lá, quando eu estive em Israel em 95, eu não vi esses poços que vêm da terra, subterraneamente falando, eles eclodem e trazem águas doces próximo ao mar salgado. Nós não vimos isso. A irmã Rita, que esteve lá em outras ocasiões, não viu. Nós presenciamos isso agora. Mas o que acontece com Israel físico tem paralelos com o espiritual da igreja. Queridos, eu preciso dar um recado à igreja. Um dos grandes sinais da volta de Cristo é a apostasia. Eu tenho sentido um esfriamento nas igrejas e até mesmo na nossa. Nós precisamos ser um povo fervoroso. Nós estamos cercados, e nós vamos estar contemplando isso, né? Um mar morto no mundo aí fora e até dentro das igrejas. Mas eu quero dizer que Deus tem poder para eclodir em nós esses
poços de águas vivas, que são as fontes da vida eterna, que é Cristo Jesus em nós. E o Senhor quer trazer um renovo, um avivamento sobre as nossas vidas, para que estas águas vivas fluam e tragam abundante peixe, e peixe é um símbolo de vidas transformadas, que vão ser alcançadas através de mim e de você. E eu quero desafiar, para você que está aqui, a participar conosco das reuniões da igreja. Domingo à noite temos culto, hoje à noite, venha. Nós não podemos ficar parados, ilhados, reclusos. Você que pode, você que mora aqui perto, venha somar conosco, cultuar a Deus. Venha para as reuniões de vigílias, venha para as reuniões de oração. Examine as Escrituras, estude as Escrituras dia após dia, porque a vida cristã exigirá de nós disciplina. Nós visitamos a terra onde João Batista nasceu e Jesus falou acerca dele que o reino de Deus, desde os dias de João Batista, é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Cuidado com o legalismo, mas na vida cristã exigirá sacrifício, renúncia, morte, desprendimento, porque o reino de Deus é tomado à força. Quantos de nós fazemos esforços para conquistar coisas do mundo? Diplomas, títulos, sacrifício para fazer uma pós, uma graduação, um intercâmbio. São sacrifícios financeiros, são sacrifícios intelectuais, são sacrifícios físicos. O reino de Deus é tomado também à força. E quando eu vi esses pântanos sendo eclodidos ali na região do Mar Morto, eu lembrei da igreja. Nós não somos o Mar Morto. Nós somos os rios de águas vivas. Nós não somos o cemitério de vale de ossos secos. Nós somos pedras vivas. E Deus tem um remanescente fiel. Se olhamos em Israel e vimos lá vários religiosos distantes de Deus, a igreja não é diferente. E se você é daqueles que são pessimistas, que olham para a cristandade e para as igrejas, está muito ruim, não vale a pena a igreja, eu quero lhe dizer que nem mesmo em Israel, nos dias do Velho Testamento, Deus teve uma totalidade de Israel fiel. Deus teve um remanescente fiel. E eu quero torcer e orar e clamar a Deus para que sejamos partes desse remanescente fiel. Mas é necessário sacrifício e tomar o reino de Deus à força. Porque são estes que se esforçam que vão conseguir entrar no reino de Deus. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de crescimento, de maturidade e de autoridade exercitada por nós a partir dessa disciplina e desse exercício. Nós visitamos lá a caverna em Belém, onde o Frei Jerônimo ficou, 35 anos. Fazendo o quê? Traduzindo a Bíblia. Traduziu a Bíblia toda do hebraico e do grego para o latim. Foi a Bíblia mais usada na Idade Média. Alguns disseram, mas que horror, mas veja a contribuição dele. Se esquivou de tantos prazeres para estar recluso numa caverna. E ele ficou na caverna porque a cristandade naquela época estava sendo perseguida pelo Império Romano. Mas não foi em vão, porque a Bíblia que a igreja teve durante 1000 anos mais usada foi a Bíblia do Frei Jerônimo, que traduziu, que até hoje é a Bíblia mais usada pelo catolicismo. Até chegar o rei Tiago, King James, na Inglaterra, que mandou traduzir a Bíblia para o inglês, diretamente do hebraico e do grego para o inglês, sem passar pelo latim, porque o latim já era uma língua morta. E nós ouvimos muitas histórias de homens de Deus, de Elias, tivemos no Monte Carmelo. Elias que desafiou os profetas de Baal, mas que foi para uma caverna, teve depressão, crise existencial. Esses homens, Tiago vai nos dizer que Elias também teve fraquezas semelhantemente a nós. Mas eles pagaram um preço. E o preço que eu estou falando, sem legalismo, mostra para nós a importância do desafio de renunciarmos, matar o nosso eu
e nos esforçarmos para ganharmos o reino de Deus. Eu queria orar por você, pedir a Deus que essas águas vivas brotem. Elas estão aí dentro de você, mas que você se posicione para que por onde você passar, o que está morto seja vivificado pelas águas vivas do Senhor que está aí. E haja abundante peixe na sua vida. Amém? O peixe são as almas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Curve a sua cabeça. Se você quiser chegar aqui no altar, a música que nós podemos cantar, pastor, é Por onde este rio passar, tudo ele vai transformar. Deixe este rio. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te render graças por esta viagem, tantos irmãos que estiveram ali conosco, mas ninguém é mais espiritual ou melhor porque esteve na Terra Santa. A Terra Santa hoje não é mais física, é a terra do nosso coração, que é santificada pelo sangue de Jesus, quando nós entregamos nossas vidas a Ele. Mas nós comentamos aqui hoje sobre esse lugar do Mar Morto. Apalpamos literalmente os pântanos, as águas vivas, águas doces que estão saindo dali. E nós podemos aplicar isso na nossa vida como igreja. Quantas situações têm acontecido sobre nós que têm nos levado a uma frieza, uma mornidão. E eu quero desafiar aquelas pessoas que estão aqui, que querem sair desse patamar e levantar a sua mão direita e dizer: Senhor, eu estou aqui, enche a minha vida, enche a minha vida. Eu não quero ficar encantado com estas coisas que têm me levado até mesmo a um esfriamento, a um afastamento, a colocar outras coisas como prioridade, senão a Ti. E no nome de Jesus eu quero clamar hoje com a igreja, que o Senhor vivifique o nosso coração e permita que estas águas venham purificar esse mar salgado, esse mundo morto que está aí ao nosso redor. No nome de Jesus nós oramos agora, Senhor. Arranca do nosso coração essa apatia, essa frieza, essa mornidão, esse espírito crítico dentro de nós. Essa frieza para com as coisas de Deus, do reino de Deus, da Bíblia Sagrada, da leitura da Bíblia, dos estudos, dos devocionais, das orações, da frequência nos cultos. Nós queremos te pedir perdão pelo afastamento, por situações que às vezes nós não percebemos e nós vamos cedendo aqui, cedendo ali, e quando menos esperamos, olhamos para trás, até nós estamos parecidos com o Mar Morto. Por isso nós pedimos que assim como esta obra de avivamento sobre Israel será uma obra do Teu Espírito, que o Senhor também faça esta obra na igreja nestes dias. A começar de mim, Senhor, a começar do meu coração. Quero beber deste rio, Senhor, sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Coloca aí a estrofe, por onde este rio passar. A esperança. A esperança para o ferido. Flore plantada, marcada pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morre. E Deus diz para a igreja: a esperança para você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá.
seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, igreja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto. E por onde esse rio passar, haverá curas, haverá abundante peixe. E é o que nós desejamos, ó Pai, para a nossa vida pessoal e para a nossa vida coletiva como igreja. Livra-nos da apostasia, livra-nos da frieza espiritual e da mornidão. Livra-nos do espírito de engano nas nossas vidas, onde nós possamos achar que já estamos saciados e fartos, que já sabemos de tudo, quando na verdade não sabemos nada. Que o Senhor nos ajude e que o que acontece com Israel físico, esses pântanos, essas águas doces que estão surgindo, venha brotar da tua igreja no século 21. E nós possamos ver nestes dias um grande avivamento, que vai começar por mim e pelos meus irmãos. E aquele que começou a boa obra há de completar, há de aperfeiçoar. Que o Senhor abençoe a sua vida, a tua casa, a tua despensa. Leva-nos em paz, abençoe a nossa tarde, o nosso almoço, a nossa semana. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém.